Olá, sou a Rita França Ferreira e dou-lhe as boas-vindas ao podcast Vita Ler, onde todas as semanas aconselhamos a vitamina de leitura na dose certa, com desculpas para ler. Acredite, no final vai poder dizer sem preguiça, Vita Ler. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Vita Ler. Diogo Costa e Rafael Felizardo são duas novas vozes no panorama literário português e lançaram um livro no primeiro semestre deste ano que parte de uma premissa muito interessante. Quando é que deixamos de ser filhos para sermos finalmente nós mesmos? Filha da minha mãe é o título do livro, que se passa em 3 dias da vida de Emília, uma jovem que enfrenta o luto do pai e uma relação tóxica com a sua mãe. Durante estes 3 dias, Emília recorda momentos da relação com o pai, ao qual faz uma promessa nos últimos dias de vida e demonstra através de vários episódios como a mãe a usa como muleta social e emocional numa relação tóxica pautada pelo medo, violência verbal e física. A mãe cria Emília em comparação com os outros. Passo a citar: a minha mãe criara uma filha, cujo valor era medido através dos falhanços dos outros. Emília acrescenta: preocupar-nos constantemente com o que os outros pensam de nós é um fardo demasiado pesado num caminho solitário. Continua: é impossível uma pessoa conseguir anular-se uma vida inteira. Por quanto tempo consegue uma pessoa ser constantemente aquilo que outra espera dela? Não há bondade nenhuma no facto de se deixar a própria alma morrer para exclusivo benefício de terceiros. Não é sacrifício, é suicídio. Emília confessa que vivia sufocada na obrigação de adotar a atitude que ela pretendia de mim. O lado dela, enquanto pessoa, estava completamente dissociado do seu papel de mãe. Aliás, o transtorno obsessivo-compulsivo da mãe resulta de uma infância e adolescência pouco harmoniosa, com falta de afeto. Passo a citar: caber-me-ia a mim suprir o vazio deixado pela ausência dos pais da minha mãe, compensá-la pela falta de amor das pessoas responsáveis por a amarem incondicionalmente. Quem mais poderia restituir-lhe a esperança de ser verdadeiramente amada, senão a sua própria criação? E para garantir que eu seria capaz de o fazer, que outra hipótese poderia haver, além de me aprisionar com a sua fraqueza, disfarçada de força, de me manipular para que eu sentisse o quanto ela precisava de mim, o quanto ela dependia de mim, como chão firme por debaixo dos seus pés, ao mesmo tempo que se colocava no patamar dos deuses, alguém de que eu precisava de depender. Sempre. Forte, não é? A escrita é sensível e sentimos compaixão por esta Emília, que tende a ser livre, mas que não deixa de desabafar. Passo a citar: consegui sentir a desilusão no seu olhar pesar sobre mim, uma desilusão tingida de desdém, que se traduzia numa facada profunda na minha autoestima. Tinha o efeito de me fazer sentir indigna e em dívida, desesperada por agradar, por reconquistar o privilégio de ter uma mãe. A aprender a lidar com a ausência do pai e a precisar de sentir a liberdade de ser e poder descobrir quem é, Emília inicia uma caminhada que não é mais que um grito de ajuda. É difícil não ser impactado por esta relação de controle absoluto e permanente culpabilização por parte de uma mãe narcísica, que é o que acontece com a mãe de Emília, e não querer dar colo a uma miúda que quer ter uma voz. É preciso dar a mão. Quando os livros nos fazem querer entrar na história para vivermos ao lado dos personagens nessa arrumação do luto, numa realidade nova, e na partida para iniciar um caminho de autoconhecimento, é porque a história entrou em nós. Foi o que Diogo Costa e Rafael Felizardo conseguiram criar a 4 mãos. Obrigada por estar desse lado e não se esqueça, caso ache o podcast útil para lermos mais e melhor, partilhe com os seus amigos. As citações lidas no podcast são originais do livro Filha da Minha Mãe, de Diogo Costa e Rafael Felizardo, da Manuscrito, chancela da Editorial Presença.
Vitaler, o podcast vitamínico que desperta desculpas para ler.